E agora nós vamos mostrar que o candidato Silvio Mendes visitou bairros da Zona Sul de Teresina. O candidato do União Brasil falou de investimentos nas áreas de saúde e cultura e também sobre intensificar a campanha nesses últimos dias, e o Natanael Souza traz os detalhes. Silvio Mendes conversou com apoiadores e comerciantes do bairro Promorá. O candidato do União Brasil defendeu a necessidade de investimentos nos setores de cultura e saúde na região. O sistema de saúde voltar a funcionar bem, principalmente com remédio, que tem que ser uma urgência resolvida. Ampliar a rede de saúde e atenção à saúde. Fazer aqui o que nós fizemos na região sudeste, no Disseu, e lá na região do Matador, na Zona Norte. Teatro. Exaltar a cultura, identificar valores, principalmente para os jovens e mulheres. Aqui essa região cabe e deve receber um teatro. Silvio Mendes também voltou a descartar a possibilidade de desistência e afirmou que vai intensificar o contato com o eleitor na reta final da campanha. Eu já disse, só Deus me tira dessa campanha. É a campanha mais bonita, mais organizada, bem acompanhada. Olha essa militância aqui. Ninguém aqui foi vendido, ninguém aceitou dinheiro da corrupção. Não tem Polícia Federal, nunca teve nem terá. Então, a gente tem currículo, a gente não tem folha corrida, nem na polícia, nem na justiça. Como prefeito, 3 dias na semana a gente ia pra rua. Na campanha todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Bom, aí nós temos, fazendo um comparativo aí das duas reportagens que o Natanael fez, uma relacionada ao candidato Fábio Novo e a outra relacionada a Silvio Mendes, que, mais uma vez, referiu-se à questão de desistir. Foi, na fala, mais uma referência que ele fez. Então, o que é que ocorre? Pelo menos hoje, a gente vê estratégias diferentes, né? Temos aí uma agenda do candidato Fábio Novo também, de visita, né, a Pontes de Teresina, como fez Silvio Mendes. Silvio segue com essa agenda à tarde, à noite também, de reuniões. O dia hoje, mais uma vez, do candidato Silvio Mendes, dedicado basicamente a visitas, a encontros, a caminhadas. Só que na agenda de Fábio Novo, nós temos, Ezequiel, uma reunião hoje com o governador para alinhamento de estratégia, né? Exatamente, Douglas. É a última reunião, né? A gente já havia anunciado, porque seriam 13 dias para essa primeira intensificação de campanha, agora mais 13 dias para essa última intensificação de campanha. E hoje eles já estão reunidos. A reunião começou agora há pouco, 1h30 da tarde, e estão reunidos basicamente para isso, né? Para que aconteça mais esse alinhamento de discurso, tanto do governador Rafael Fonteles com Fábio Novo, como de Fábio Novo com os seus 300 apoiadores, ou seja, os 300 candidatos a vereador. E a principal argumentação é essa, é de voto casado, é que, além dos próprios candidatos a vereador colocarem em voga ali, pedirem aos seus eleitores voto para si, mas também de pedirem votos para Fábio Novo, até porque a gente observa que está se afunilando mais ainda a campanha eleitoral, falta uma semana e meia, basicamente, para o próximo pleito eleitoral, e ou seja, está se afunilando, o processo já está chegando ao fim, mas como a gente já veio destacando aqui, 50%, em torno de 50% do eleitorado teresinense ainda continua indeciso, ainda não sabe, muitos ficam com dúvidas sobre o futuro, mas também ficam com o pé atrás referente ao que foi realizado durante esses 3 anos e meio de de gestão do prefeito Dr. Pessoa. Então muitos querem sim um futuro melhor, mas aí ficam naquela, né? Se observa um futuro de um lado ou só observa um futuro com outro candidato. Então fica com esse pé atrás. Mas a gente observa assim que o eleitorado teresinense está muito ainda indeciso referente ao que está acontecendo. É nítido, é clara a polarização atual que vem acontecendo aqui na cidade de Teresina, até porque os outros candidatos, terceiro, quarto, quinto candidato que a gente observa ali, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, não conseguem lograr pelo menos 2 dígitos, ou seja, são terceiras vias ali que não conseguem chegar com robustez para que consigam chegar no segundo turno, e é isso que a gente observa, uma polarização mais forte que creio eu que possa sim ser levado para um segundo turno ou não. Eu vou ouvir o Natanael, fez a reportagem, né, e conversou tanto com os aliados do candidato Fábio Novo quanto com o próprio Silvio Mendes. Essa reunião do governador Rafael Fonteles é uma reunião que, as reuniões de ajuste, foram reuniões feitas também na campanha de 2022, Natanael.
É isso, viu, Douglas? Esse tipo de reunião é importante para alinhar o discurso nessa reta final, né? A gente sabe que há ainda mais de 10 dias para a eleição, é uma eleição difícil, acirrada, e esse alinhamento de discurso entre os aliados é importante. Do lado de Silvio Mendes, né, chama a atenção também essa agenda mais próxima ao eleitorado, né? O candidato do União Brasil deve intensificar nos próximos dias as caminhadas, carreatas, a sua atuação nos bairros aqui da capital, para tentar buscar esse contato mais próximo do eleitor e se apresentar, né, ao eleitor teresinense. São estratégias importantes nessa reta final que precisam ser bem executadas, né? A eleição, como a gente sempre fala, viu, Douglas, é uma corrida, né? Uma corrida de resistência. Começa lá no período da pré-campanha, passa por todo esse processo das convenções e a reta final é muito importante, né? Então, quem começa essa corrida bem, conseguir evoluir, precisa chegar até o final da corrida ainda com fôlego até o dia 6 de outubro. É isso que os candidatos estão fazendo nessa reta final aqui em Teresina. Fábio Novo, alinhando esse discurso com os candidatos proporcionais, os candidatos a vereador. Silvio Mendes também intensificando essas agendas, o corpo a corpo com o eleitorado aqui da capital. Sua avaliação aí da... Vamos lá, voltar. Quem está dormindo aí, vamos lá. A sua avaliação, então, desses momentos das duas campanhas. Essa estratégia, falando de hoje, né? Estratégia de Silvio Mendes e estratégia de Fábio Novo. Momento decisivo, né, Douglas? Momento de reta final. São duas candidaturas competitivas, cenário totalmente aberto, porque tanto Silvio Mendes quanto Fábio Novo têm chances de vitória. Inclusive também há essa indefinição se é uma eleição de um turno ou de 2 turnos, porque de fato é um cenário que é competitivo. Duas campanhas altamente estruturadas, tanto do ponto de vista econômico, porque de um lado, obviamente, que Fábio Novo é de um grande partido, do PT, tem ao seu lado, obviamente, uma estrutura muito grande, assim como o próprio Silvio Mendes, que é do União Brasil, tem o apoio do Progressistas, e isso dá a ele uma condição de concorrer também de forma com uma estrutura bastante significativa para a campanha. Estrutura política, né? Fábio Novo tem ao seu lado mais de 10 partidos, tem o apoio do governador, por outro lado, Silvio Mendes tem essa característica de ser um ex-gestor já conhecido pela população e quando saiu da prefeitura tinha uma boa avaliação. Tudo isso torna esse cenário, Douglas, completamente competitivo e em aberto. Eu diria que nessa reta final, desses últimos pouco mais de 10 dias para as eleições, é quando a gente vai ter, de fato, a definição de quem vai ganhar as eleições. De um lado, não resta dúvidas, as principais estratégias de Fábio Novo é, obviamente, apresentá-lo à população. Ele é mais desconhecido, vamos dizer assim, do que Silvio Mendes. No entanto, as pesquisas, inclusive internas, demonstram que, ao conhecer, a população aprova o seu discurso, até porque ele é articulado, é inteligente, tem propostas criativas. Então, Fábio Novo tem, de fato, essas características. Fábio Novo também tem, como principal estratégia, vincular diretamente sua imagem à do governador Rafael Fonteles, que tem uma aprovação alta aqui na capital, assim como o presidente Lula. Ninguém precisa explicar que o presidente Lula sempre foi muito bem votado e é sempre bem aprovado aqui na capital. Por outro lado, Silvio Mendes também tem suas armas, né, Douglas? Ser conhecido, então já não precisa mais ser apresentado em todas as comunidades. Onde ele chega, normalmente a população já o conhece e tem como principal arma também essa questão de ressaltar sua experiência administrativa, porque governou a cidade, quando saiu foi bem avaliado, então ele pode apresentar esse discurso de que conseguiu oferecer à população uma eficiência nos serviços públicos. Acredito que a definição de quem vai ganhar a eleição ocorre, sem dúvida nenhuma, nos próximos dias e as duas campanhas precisam estar preparadas para isso. A gente, avaliando os cenários, é interessante o seguinte, como está hoje, né? Como está hoje, às vezes quando você tem um cenário com uma vantagem muito grande, como o Rio, por exemplo, né? Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apesar de ter caído, né, João? Caiu um pouco, mas ainda é uma diferença muito grande, é quase impossível a reversão do quadro, mas ali no caso do prefeito Eduardo Paes, aí é manter ali essas agendas no final, não tem muito o que fazer. No caso de Teresina, você tem um trabalho dia após dia, até a eleição. Inclusive no dia da eleição, você tem trabalho que tem que ser mantido ali, com um olhar de perto, por todos os candidatos, porque vai ser uma disputa... Inclusive, Douglas, se você me permite,
É aquele usar aquela... Vai ser no VAR, né? É aquele Chamar momento, o VAR aquele momento da campanha em que o candidato não pode perder tempo com a agenda que não dá voto. Né? A equipe de campanha do candidato tem que ter aquela inteligência de dizer, olha, é nessa região aqui que a gente precisa crescer, então vamos fazer a caminhada, vamos fazer a carreata por ali, vamos apresentar propostas aqui nessa população, levar o candidato até os bairros onde ele é menos votado, onde ele é menos conhecido, né? Esquecer aquelas agendas que muitas vezes o candidato passa horas e horas em atendimento, porque de fato é um momento de correr atrás de voto e a campanha precisa saber o que é que pode fazer a diferença, já que a eleição é tão acirrada. Outra a gente pega aí uma população pequena, você pode dar uma vantagem significativa para um candidato se ele conseguir alcançar determinado segmento. Douglas, e outra observação que eu vejo também, que eu venho observando nas agendas dos candidatos, é que se intensificou ainda mais. Da semana passada para cá, eu observei que alguns tinham entre 5 a 6 reuniões predeterminadas, né, em suas agendas. Mas agora, de sexta-feira para cá, eu estou observando que já aumentou esse patamar de reuniões e de caminhadas de agendas desses candidatos. Mas você falou 5, 6, já são muitos. Você falou tipo 8. Isso, agora eles estão num patamar agora de 8 reuniões por dia que eu estou observando entre os próprios dois candidatos, tanto o Silvio Mendes como de Fábio Novo. E outro acréscimo também que eu coloco aqui é que essa reunião que está acontecendo agora, ali aqui na região leste de Teresina, com Fábio Novo, o governador Rafael Fonteles e os aliados, era para ter acontecido na segunda-feira, mas por conta de um problema de rouquidão, de voz de Fábio Novo, teve que ser adiada para hoje, em razão, claro, né, que Fábio Novo também está caminhando e rodando a cidade de Teresina e acabou ficando sem voz. Essa reunião foi marcada para hoje, remarcada no caso, né, para hoje, quarta-feira. Tem um detalhe, o João falando das coordenações de campanha. Obviamente que as duas coordenações de campanha têm a cidade toda mapeada. Tem exatamente os detalhes. As duas coordenações têm os detalhes do que é ponto alto, o que é um ponto baixo aqui, né? Como disse o João, não, a gente não está muito bem aqui, não está mais ou menos aqui, está ótimo, então, beleza, vamos deixar, está ótimo, então vamos partir aqui para melhorar, a gente está mais ou menos e dar uma puxada maior, onde a gente não está tão bem, para aumentar, quer dizer, aqueles locais onde o voto está consolidado, está tudo certo, e aí é partir para tentar aumentar. Vamos ser um pouco de Teresina, vamos a Oeiras, lá também a eleição é disputada. Aliás, a última eleição, João, você lembra? 48? 43. 43 votos de maioria. O deputado estadual Bessá avaliou o cenário no município. Ele é bastante competitiva. Eu tenho percebido que o eleitor de Oeiras tem entendido a nossa proposta, o nome do nosso candidato, é um nome que conhece a gestão a fundo, uma gestão exitosa, premiada, e também tem a questão do peso político do candidato a vice, o meu pai, o doutor Bessá, que um gesto de humildade, de amor por Oeiras, propôs ser o candidato a vice. Então eu acredito muito que essa eleição a gente pode sim lograr êxito no final. Como toda eleição em Oeiras, tem que ter disputa, sem disputa não tem graça. Agora eu queria saber, começando aí com o Ezequiel, o seguinte, 43 votos foi a diferença da última eleição, da eleição municipal, da eleição de 2020, não é isso? Isso, 2020. 2020. E o cenário, Ezequiel, continua, como disse o próprio deputado estadual Bessá, continua parado lá, né? Continua bem acirrado, Douglas. Eu observo que lá na cidade de Oeiras, assim como um dos outros, as principais cidades do estado do Piauí, né, continua assim acirrado a questão política em si, essa disputa partidária que está acontecendo. E na cidade de Oeiras também não vai ser uma tarefa fácil. Porém, a gente observa que tanto o lado de Dr. Ayrton, né, de Solidariedade, como o lado de Zé Alberto, do PSD, vão ser sim favorecidos ao governo do estado. São duas siglas da base do governador Rafael Fonteles, ou seja, quem ganhar acaba se vangloriando ali desse apoio estadual do governador Rafael Fonteles, mas não vai ser uma tarefa fácil para nenhum dos dois lados. A gente observa que Zé Alberto ali continua essas suas articulações na cidade de Oeiras para continuar o mandato do atual gestor, e agora Dr. Ayrton Alves, ele também está tentando furar essa bolha de chegar
ao Poder Executivo da cidade de Oeiras, né? Não vai ser uma tarefa fácil. O próprio Evaldo Gomes já falou que não é ter sapato alto de forma alguma, apesar de algumas pesquisas eleitorais apontarem, sim, doutor Ayrton Alves na cidade de Oeiras como ali um dos principais, na primeira colocação em si, mas o próprio presidente de Solidariedade a nível estadual falou que doutor Ayrton continua nessa disputa política lá na cidade sem nenhum sapato alto, ou seja, tem sim o apoio do Partido dos Trabalhadores, mas que deve sim continuar intensificando essa campanha muito mais agora, nessa reta final, esses últimos dias. E Zé Alberto, ao lado ali da família Bessá, também continua da mesma forma. Não vai ser uma tarefa fácil para nenhum dos dois lados, vai ser mesmo decidido no voto a voto que a gente vai observar no dia 6 de outubro. Ô Natanael, aliás, nas grandes cidades do Piauí, o cenário é sempre muito, pelo menos as informações que a gente tem, as apurações que a gente faz, não há nenhum local com uma grande distância, assim, né, com uma grande diferença, mesmo pegando pesquisas diferentes, né? É isso, viu? A eleição promete ser bastante competitiva em vários municípios do Piauí. Oeiras é um exemplo clássico disso, né? Historicamente, a cidade de Oeiras tem as eleições disputadas voto a voto, né? Em 2020, como você lembrou bem, o doutor Ayrton Alves era o candidato que disputou contra o atual prefeito Zé Raimundo. Já estava comemorando, soltando fogos lá, mas houve uma reviravolta no final da apuração, ele acabou perdendo a eleição, né? E eu destaco também aqui a fala do deputado estadual Bessá sobre a presença do ex-deputado federal Bessá, né, o pai do deputado que nós ouvimos, na campanha, né? O ex-deputado federal Bessá é o candidato a vice, sem dúvida nenhuma, uma das grandes lideranças políticas da história de Oeiras e que coloca aí o seu nome para unir forças nesse palanque, né? A gente acompanhou nos últimos meses, durante a pré-campanha, houve até um certo desentendimento, né? A possibilidade até de um racha aí no grupo do atual prefeito Zé Raimundo. A situação foi contornada, o ex-deputado federal Bessá, então, assumiu essa candidatura a vice. Então, são os atores importantes dessa eleição de Oeiras, que promete ser, mais uma vez, disputada voto a voto, né? Não dá para cravar a eleição antes do final da apuração, porque, com certeza, a diferença vai ser muito pequena, né? Inclusive, já é uma avaliação dos próprios atores que fazem parte dessa disputa lá em Oeiras. Aliás, obviamente que nós teremos casos no Piauí, mesmo em cidade pequena, quando a gente analisa percentualmente a votação, votos válidos, a diferença pode até ser numericamente próxima, mas quando a gente analisa percentualmente há uma distância considerável. É claro que em muitos municípios nós teremos aí municípios de médio porte, municípios de pequeno porte, nós teremos resultados com uma certa vantagem, uma vantagem até considerável do primeiro colocado para o segundo colocado. Afinal de contas, na maioria das cidades só existem dois grupos. Mas essa é uma tendência que se confirma nas maiores cidades, ou pode mudar ainda nessa reta final, de um acirramento até o dia da eleição? Olha, Douglas, nós temos casos e casos, né? Há cidades em que, de fato, há uma competitividade muito grande por parte de duas candidaturas e Oeiras sempre vai ser a emblemática. Aquela diferença de 43 votos em 2020, ela é possível, né, que se repita nesse ano, se a gente for olhar a estrutura das duas candidaturas lá do grupo, né, tanto do grupo lá do Dr. Ayrton Alves, que tem o apoio do governador Rafael Fonteles, dos tapetis, quanto também na candidatura de Zé Alberto, que tem como vice, inclusive, Bessá. A gente tem outros municípios no interior em que a eleição também é bastante competitiva, né? E isso, obviamente, que traz uma lógica diferente. A gente tinha, por exemplo, até uns meses atrás, um cenário em que Floriano e Picos, a gente julgava que seriam cenários em que a eleição ocorreria, de certa forma, com uma certa tranquilidade para determinados candidatos. O cenário hoje, nesses dois municípios, pelo que a gente tem acompanhado, pelas informações que a gente recebe de quem acompanha a política nas cidades, é que é um cenário também polarizado, tanto em Floriano, entre o prefeito Antônio Reis e o doutor Marcos Vinícius Calume, assim como em Picos, né, Pablo Santos, que teve uma ampla maioria durante toda a pré-campanha. Parece que o prefeito Gil Paraibano conseguiu equilibrar lá as contas políticas e hoje há um cenário
que é competitivo na cidade de Picos. Então, eu diria que vai depender muito das tendências. A gente tem eleições acirradas em São Raimundo Nonato, onde os dois grupos pertencem à base de apoio do governador Rafael Fonteles, mas a gente também tem eleições em que o cenário já está praticamente desenhado. Podemos citar, eu acredito que o maior exemplo é Esperantina, onde a atual prefeita Ivanária tem, né, ao seu lado um grupo político que deve garantir uma certa tranquilidade para ela em relação ao resultado eleitoral. A gente tem Luzilândia, onde a atual prefeita também tem todas as condições naturais ali de vencer com uma grande diferença. Então, cada caso é um caso, né? Só falando de Luzilândia, João, a atual prefeita é irmã da deputada Janaína Marques, Janaína né? Marques. E lá em Esperantina, a atual prefeita é a esposa do vice-governador Temístocles Filho. Lá é um cenário bem mais tranquilo, né? Lá em Esperantina, um cenário da prefeita Ivanária, é um cenário bem mais tranquilo. Agora, a irmã da deputada estadual Janaína Marques, a prefeita de Luzilândia, teve afastada um período, né? Sim, ela voltou, e aí a situação ficou normalizada, ela é candidata à reeleição e, como disse o João, tem uma vantagem. E Luzilândia, obviamente, é um grande colégio eleitoral. O colégio eleitoral é importante para estar dentro do estado do Piauí. Mas acompanhar, porque política é como nuvem, muda muito rápido. Nós temos ainda 11 dias de campanha, então pode acontecer um fato mais importante, que favoreça um grupo, desfavoreça outro, e aí nós vamos acompanhando esses detalhes. E o deputado estadual Severo Olário, o futuro presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, né? Será o futuro presidente a partir do ano que vem, nega que ocorra favorecimento a candidatos do MDB. Vamos acompanhar o que ele disse. Temos vários candidatos, tanto na capital como no interior, de diversos partidos, vários amigos que nos acompanharam, que nos ajudaram. Nós também retribuímos da mesma maneira, caminhamos ao lado dele, por confiar em cada um deles, da forma como eles trabalham, não independente de partido A ou B. O importante é que a gente possa confiar e que queira o bem da nossa cidade, que queira trabalhar por Teresina. Ezequiel, sempre há essa... Né, reclama, outro reclama. Isso aí é básico em qualquer campanha, né? Douglas, até porque é o seguinte, se a gente observa um deputado estadual aparece em determinado palanque e também não aparece em outro palanque também, de um aliado do MDB, é de se estranhar, até porque tudo bem, a gente observa que a agenda do deputado estadual, Severo Olário, deve ser bem comprometida, não somente por conta dos trabalhos exercidos na Assembleia Legislativa, mas também que há outros aliados que necessitam sim desse apoio. Então, quando a gente observa, não somente ele, o deputado Severo Olário, mas também outros deputados do MDB que aparecem em determinado palanque, mas não aparecem em outro, é isso que circula nos bastidores, sobre um determinado favorecimento. Mas, como o Severo Olário falou, não há nenhum tipo de favorecimento, até porque ele deve estar caminhando, aí continua a caminhar por esses palanques aqui na cidade de Teresina e também, claro, nos seus redutos eleitorais no interior do estado. E é isso que a gente observa, porque há sim alguns candidatos do MDB que possuem um encorpamento maior do que outros candidatos. A gente observa aí a questão, por exemplo, Luci Soares, aqui na cidade de Teresina, possui sim um legado partidário extenso, em razão, claro, de já ter sido deputado estadual. Hoje está no MDB, pode ser uma das puxadoras de voto do MDB, juntamente ali com o Zenito e outros nomes também do MDB. Mas o importante é que, se não há nenhum tipo de favorecimento, é necessário que esses deputados estaduais do MDB possam estar mais presentes também nos palanques de outros candidatos que não sejam tão favorecidos assim, que não apareçam tanto na mídia dessa forma, para que não aconteça nenhum tipo de rusgas ou algum tipo de falácia referente a esse assunto. Até porque a gente observa que alguns candidatos precisam também ter esse apoio maior desses deputados estaduais em determinadas reuniões para, claro, dar encorpamento político e também dizer que está tendo aquele determinado apoio de algum parlamentar aqui na cidade de Teresina, ou trazendo aqui para a capital do estado, né? Mas também há outras cidades do interior do Piauí que precisam desses deputados estaduais que façam também esse apoio mais particular, mais íntimo, com determinados candidatos que precisam, claro, chegar ao poder. Mas aí Severo Olário fala que não tem nenhum tipo de favorecimento, mas o que a gente observa nos bastidores, ali conversando com alguns parlamentares, ou até mesmo com os colegas de imprensa, que sim, há alguns determinados favorecimentos, mas aí são fatos pontuais, né, que estão sendo ainda dialogados, claro, em razão do próximo pleito eleitoral. Ô, Natanael, é preciso lidar, né?
nas eleições com esse tipo de reclamação, enfim, é tudo muito delicado, tudo muito à flor da pele, né? É um momento muito delicado, viu, inclusive para os deputados estaduais, que apesar de não estarem diretamente envolvidos na disputa, né, pedindo voto para si mesmo, mas possuem os seus aliados, né, a nível municipal, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, e sempre há essa ciumeira, né, alguns candidatos aí se sentem menos prestigiados do que outros, cobram maior apoio dos seus deputados federais, deputados estaduais, e sempre a gente acompanha esse tipo de situação, né, os deputados têm que se equilibrar aí, inclusive na rotina, né, entre manter as suas atividades parlamentares, né, as sessões, comissões técnicas e também as atividades políticas, inclusive na capital e no interior. Nos últimos dias, viu, Douglas, a gente tem acompanhado uma movimentação bem reduzida, né, na maioria dos dias lá na Assembleia nem quórum para realizar a sessão acontece, né, e recentemente a Assembleia implantou um sistema de votação remota para que os parlamentares participem das sessões, mesmo que à distância. Mesmo assim, na maioria dos dias, né, deste mês de setembro, as sessões ou não acontecem, ou acontecem de forma bastante rápida, né, com um número reduzido de parlamentares. Tudo isso é reflexo do processo eleitoral aqui no estado do Piauí. Questão aqui com o João Magalhães. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Castro Neto, do PSD, sobre o apoio do presidente Lula. Segundo ele, o presidente Lula está dando mais espaço aos parlamentares de oposição. Vamos acompanhar o que ele disse. Raramente ele fala e não perde essa oportunidade, né? O Congresso Nacional, que o nosso presidente Lula, tem a sua base de apoio. Então, eu acho que todas as conversas que acontecem são conversas naturais que o presidente decide a fazer esses arranjos políticos para poder ter uma base sólida no Congresso Nacional. Você entendeu alguma coisa, não? Quase com a fala do doutor Pessoa ainda agora. Tá aparecendo, tá? Mas assim, só para colocar uma questão, que é a seguinte. Se ele fala referente, por exemplo, a São Raimundo Nonato, você criticar o presidente Lula, que é do PT, maior nome do PT, por gravar um vídeo apoiando um candidato do partido dele, o que é de errado nisso? Seria errado era o presidente Lula gravar um vídeo para o candidato do MDB, mesmo aliado, tendo na cidade um candidato do PT. Não grava para ninguém. Então, se grava, tem que gravar para o candidato do PT. Agora, numa cidade onde você tem um candidato de um partido da base aliada e um candidato de um partido da oposição mesmo, vamos lá, PT e PL, não tem dúvida. MDB e PL, não tem dúvida. Não é? PSD e PL, não tem dúvida. Mas lá tem um candidato do PT, João, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Do ponto de vista, se a gente se concentrar em São Raimundo Nonato, eu avalio que foi, de certa forma, que o presidente Lula foi induzido a erro, porque, obviamente, a gente sabe que o candidato Isaías Neto é do PT, mas a gente não pode negar também a relação de parceria histórica, de aliança histórica que Marcelo Castro, né, tem com o Partido dos Trabalhadores, com o PT aqui no estado do Piauí. E lá em Brasília, é bom lembrar que ele votou contra o impeachment de Dilma Rousseff, mesmo indo contra a direção partidária, que seria beneficiado, afinal de contas, o presidente que assumiria e que de fato assumiu era Michel Temer. Mas enfim, no caso do São Raimundo Nonato, eu considero que o presidente Lula foi, de certa forma, induzido ao erro, deveria fazer como faz o governador Rafael Fonteles, que com certeza não chega nem perto de São Raimundo Nonato nessas eleições, porque a disputa lá, além de ser intensa e competitiva, reúne dois grupos políticos que são aliados de primeira hora dele. Nesse sentido, acho que vou concordar com os Castros de que houve alguém também, não é o presidente Lula, que senta lá e diz, vou gravar lá para São Raimundo Nonato para o candidato A. Claro que é uma equipe de assessoria que faz um levantamento e leva assim, para ele os nomes. Concordo na aliança, assim, mas assim, veja, o que é que eu quero dizer? Tá, podia alguém chegar e dizer, vamos lá e tal, vamos tentar, né, não gravar ninguém, pronto, não grava para ninguém. Mas assim, criticar porque ele gravou para o PT, ele está gravando o partido dele. Então assim, tudo bem, vamos analisar do ponto de vista de aliança. Tá, concordo, podia ter uma conversa ali, explicar a situação ao presidente Lula, dizer, presidente, a situação lá é assim, é desse jeito e tal, o senador Marcelo Castro está morando lá, esse Raimundo Nonato está tão empolgado com a campanha que ele está morando lá na cidade, explicar para o presidente Lula. Mas, já que ele decidiu gravar, ele gravaria para quem? Tendo o candidato do PT na cidade? O candidato do PT, isso é óbvio.
Não há nenhuma, mas aí é questão, né? Enfim. Até porque são muitos nomes, não é, Douglas? São nomes, 5 mil e poucos municípios. São muitos nomes, esses nomes que chegam ali na mesa do presidente Lula, e se for de nome do Partido dos Trabalhadores, sendo PT, claro que ele vai gravar para o seu partido aliado. Agora, mas eu agora quero fazer para encerrar aqui bem rápido. Todo mundo reclamou aí da família e tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que o senador Marcelo Castro está tão zangado a ponto de rachar, João, com o presidente Lula por causa disso? Chance 0%. Ninguém abandona o governo, a gente pede para entrar no governo. É difícil, meu amigo, então, muito difícil. O senador Marcelo Castro, não lembro dele fazendo oposição ao governo federal. Fez oposição, obviamente, ao presidente Jair Bolsonaro, mas ao presidente Lula, chance 0, não existe essa possibilidade. Acho até que se Lula viesse a São Raimundo Nonato pedir voto para o Isaías Neto, mesmo assim, não há chance nenhuma de rompimento. Vocês têm coragem de fazer um acordo coletivo aqui, nós 4? Se o senador Marcelo Castro rachar com o presidente Lula por causa de São Raimundo Nonato, a gente não volta mais aqui amanhã? Não, racha não, até porque eu acho até que interessante. Não, vamos fazer um acordo ou não vamos? Vamos. Olha, rapaz, ninguém acredita. Seria assim algo de. Como é que a gente classificaria isso? Seria a surpresa do século, assim, sabe? Uma coisa inimaginável. O senador Marcelo Castro, viu, Douglas? Ele é mais petista do que muito petista. Mas muito mais, Natan, muito mais. Mas não tem nem comparação. Entendeu? Não tem nem comparação. Ele está no MDB por um acaso. Ele é petista mesmo, entendeu? É petista, como disse o João, lembrou no impeachment da presidente Dilma, quem ia ser beneficiado era o MDB, e ele votou contra, sendo do MDB, difícil ele rachar.